Ancient Photo of Jesus Found. Esta capa é falsa, embora algumas revistas sensacionalistas possam provavelmente apresentá-la sem trair sua poética. Sua mensagem irônica é evidente e é dupla. Por um lado, é dirigida contra este gênero jornalístico particular, onde a revista e jornais anunciam em suas manchetes furos que são muito difíceis de acreditar. Por outro lado, a ironia desta capa é nivelada mais uma vez com a ideia de que poderíamos possuir uma imagem realista de Cristo, um retrato fiel de Jesus. Claro, o absurdo das manchetes é imediatamente percebido, pois mesmo com base em um conhecimento histórico muito pobre, é claro que não existiam câmeras primitivas em 30 d.C. No entanto, depois de Cristo. No entanto, esta imagem toca uma corda com seus observadores. Por outra razão, mais ou menos explicitamente, parece zombar de algumas imagens que muitos crentes consideram como verdadeiras representações de Cristo. A mais famosa delas, certamente, é o Santo Sudário, em Itália, em Turim. Antes de mais nada, o que é o Santo Sudário? É um lençol de linho, medindo 14 pés e 4 inches por 3 pés e 3 quartos de inches, sobre o qual uma imagem é impressa, representando a impressão frontal e dorsal do homem, talvez o homem crucificado. Nenhum documento menciona esta suposta relíquia antes de 1353, quando se diz que ela está na igreja de Liré, na França. Transportada para Chambéry, sempre na França, em 1453, em 1532, foi quase destruída por um incêndio e restaurada por algumas freiras clarissas. Depois, em 1578, foi trazida para Turim pelo então Duque de Savoia, Emanuele Filiberto. Já no início do século XVI, o sudário atraía a admiração e a devoção dos fiéis. Tanto quanto sabemos, a primeira descrição verbal do sudário foi escrita em 1503 por Antoine de Lalande, por ocasião da exposição do sudário na aldeia de Bourg-en-Bresse. Escreve Antoine de Lalande: « On le voit clairement ensanglanté du très précieux sang de Jésus. Pode-se ver claramente que ele está manchado com o sangue muito precioso de Jesus, nosso Redentor, como se isso tivesse acontecido hoje. Pode-se ver a impressão de todo o seu santo corpo, boca, olhos, nariz, mãos, pés e suas 5 feridas, especialmente a de suas costelas, de cerca de meio pé. E do outro lado, já que ele estava coberto e dobrado 2 vezes em tal mortalha, pode-se ver a impressão e a forma de suas costas. Fim da citação. Uma enorme quantidade de material foi escrita a fim de provar ou a autenticidade ou a falsidade desta relíquia. Em 13 de outubro de 1988, Anastasio Balestrero, arcebispo de Turim, anunciou que, de acordo com testes de carbono 14, o linho havia sido fabricado entre 1260 e 1390. Portanto, pelo menos para a ciência, a relíquia não é autêntica. Mas o que nos interessa hoje não é a autenticidade do sudário de Turim, que é um problema de fé, mas a forma como a sua história está intimamente ligada à fotografia. Ao longo dos séculos, a resposta visual, conceitual e emocional dos espectadores ao sudário foi profundamente influenciada pelo contexto cultural de cada época. Assim, no positivismo do século XIX, por exemplo, a maioria das pessoas havia deixado de acreditar
na veracidade desta relíquia. A popularidade do sudário, de fato, foi restaurada exatamente através da mediação da fotografia. Em 1898, em conexão com o 50º aniversário da Carta Magna, a Constituição do Piemonte, a região de Turim, que se envolveu na futura Constituição italiana, o sudário foi exibido e alguém sugeriu ao seu proprietário, o rei Umberto I, que ele o fotografasse. Embora o monarca não fosse completamente entusiasta, ele deixou, secondo Pia, advogado e fotógrafo amador, tirar fotos do sudário. Assim que Pia revelou suas fotos, ele ficou chocado. O que aparecia no negativo do vidro não era a figura que ele lembrava do sudário, uma espécie de negativo fotográfico, mas um positivo da frente e das costas de um homem. Como consequência desta experiência fotográfica, o biólogo francês Paul Vignon escreveu um livro no qual afirmava que esta dupla imagem de Cristo seria uma espécie de negativo fotográfico primitivo produzido pelos vapores de amoníaco liberados pelo cadáver de Jesus após sua agonia. Estes vapores teriam impresso o sudário emprenhado com óleo de aloe, da mesma forma que um vidro fotográfico é impresso. Você vê como a fotografia descobriu outra vez o Santo Sudário de Turim. O sudário seria, portanto, uma espécie de autorretrato fotográfico póstumo de Jesus. Poucos estudiosos hoje em dia aceitam esta teoria e muitos deles até afirmam que a imagem do sudário foi pintada ou foi impressa usando uma estátua gótica como modelo. Segundo o iconólogo francês Louis Herriot, por exemplo, o sudário não é mais que um adereço teatral usado durante peças de mistério medieval. Além disso, ele acredita que a ideia de um sudário manchado de sangue contradiria tanto os evangelhos quanto o que sabemos sobre os rituais de inumação judaicos, segundo os quais um cadáver deve ser lavado e limpo antes de ser colocado em um sudário. De qualquer forma, nosso objetivo hoje não é dar nossa opinião sobre a autenticidade desta relíquia. Toda uma disciplina chamada sindonologia se preocupa com este problema e um centro de pesquisa interdisciplinar em Turim trata exclusivamente desta questão, mas ressaltar o papel que a fotografia tem desempenhado na história desta relíquia. Redescoberto no final do século XIX, graças a um fotógrafo, o próprio sudário foi posteriormente considerado como uma espécie de dispositivo fotográfico primitivo. Deste ponto de vista, a capa da revista que eu incluí entre minhas imagens parece menos absurda e também é mais fácil entender sua ironia. Esta imagem sarcástica brinca com a ideia do Santo Sudário de Turim de que poderíamos realmente possuir uma imagem fotográfica do rosto de Jesus. Então, analisei brevemente estas imagens, a capa da revista e o Santo Sudário em Turim, porque elas representam e, em certo sentido, resumem as duas atitudes que, ao longo dos séculos, os cristãos mantiveram em relação ao rosto de Jesus. Agora posso explicar a lógica por trás desta apresentação. O que significa o autorretrato de Jesus? Esta expressão pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. Por um lado, desde os primeiros séculos da era cristã, algumas imagens têm sido consideradas como uma representação verdadeira da face de Cristo. Em particular,
algumas imagens têm sido consideradas como akeiropoietai. Akeiropoietai, palavra grega que significa não feito por mão humana. A, privação, keiron, o cirurgião, chirurgo, em italiano, a mão, poiein, fazer, em grego. Então, akeiropoietai, palavra grega que significa não feito por mão humana. Estas imagens, portanto, seriam uma espécie de autorretrato de Jesus, imagens produzidas sem qualquer contribuição de seres humanos. Por outro lado, porém, a expressão autorretrato de Jesus pode ter um significado diferente. Retratos de Jesus que expressam um eu, que expressam uma identidade. O filósofo americano Charles Sanders Peirce, que a Clotilde estuda e conhece perfeitamente e que faz conhecer a suas estudantes na USP, considerado como o fundador da Escola Americana de Semiótica, propôs uma tipologia de signos que destaca 3 categorias diferentes, dependendo das relações entre os elementos que compõem o próprio signo. A primeira categoria é a dos índices. Grosso modo definidos, os índices são signos cuja parte expressiva está em relação de continuidade física com o seu conteúdo. O exemplo mais famoso é provavelmente a fumaça, que é um índice para a presença do fogo, pois é fisicamente produzida por ele. A segunda categoria é a dos ícones, onde a relação de contiguidade física é substituída por uma de similaridade. As pinturas realistas são um bom exemplo deste tipo de sinais. A terceira categoria é a dos símbolos, onde a relação entre a parte expressiva e o seu conteúdo é arbitrária e convencional. A linguagem verbal, por exemplo, é principalmente simbólica. Durante toda a história do cristianismo, mas especialmente nos primeiros séculos e na Idade Média, alguns crentes afirmaram que vários objetos eram, na verdade, índices do corpo de Cristo. Ou seja, que estavam associados a ele através de uma relação de contiguidade física. A gente, incluindo os cristãos contemporâneos, não podem entender hoje o drama de ter uma encarnação divina feita homem, vivendo como os outros homens, e depois desaparecer para sempre. E então, a necessidade da comunidade dos cristãos é encontrar os signos eficazes da presença de Cristo. Então, este é o caso do grande número de relíquias que se acreditava serem partes do corpo de Cristo e, como consequência, sinais de sua existência histórica corporal. Mas há um problema com as relíquias de Cristo que não há com as relíquias dos corpos dos santos. Qual é o problema das relíquias do corpo de Cristo? O problema é a ressurreição. Ou seja, como ter relíquias do corpo de Cristo se o corpo de Cristo foi um corpo ressurgido? E então, segundo os evangelhos, e para a maioria dos teólogos que os interpretaram, a ressurreição dizia a respeito do corpo de Jesus que tinha ido para o céu em corpo, entesarki, em grego, alegando que alguns ossos eram relíquias do corpo de Jesus, teria sido inconsistente com a mesma ideia de ressurreição. Portanto, pensou-se que outras partes do corpo eram relíquias, partes que Jesus poderia ter deixado na terra
antes de sua morte. Quais são estas partes do corpo de Jesus? A primeira delas é o umbigo, o cordão umbilical, não? Se diz assim, cordão umbilical. Por volta de 1310, o Papa Clemente V dividiu o cordão umbilical sagrado, que se pensava ter sido trazido de Bizâncio para Roma pelo imperador Carlos o Grande, em 3 partes. A primeira foi devolvida a Constantinopla, a segunda, a Basílica Romana de São João, em Lateranense, a terceira, a Igreja de Notre-Dame-en-Vaux, em Chalon-sur-Marne, na França. Mas esta reparação foi contestada pelo clero de Clermont-Ferrand, que alegou que o cordão umbilical tinha sido integralmente trazido para Auvergne por São Autrenois. É necessário dizer que este tipo de relíquias desempenhou um papel importante na economia, mas também em relação à identidade das comunidades cristãs, de modo que havia uma tendência macroscópica para multiplicá-las. Mas, naturalmente, quanto mais estes índices se multiplicavam, menos se podia dizer que fossem índices que estão diretamente relacionados com o corpo de Jesus. Em Chalon, por exemplo, na França, o ritual da exposição periódica do Santo Navel sobreviveu às críticas dos reformadores cristãos nos séculos XVI e XVII, mas sucumbiu por causa da hilaridade explícita que desencadenou entre os filósofos do século XVIII, cujos julgamentos sarcásticos sobre relíquias são bem conhecidos, em Voltaire, por exemplo. A exposição foi, portanto, proibida desde 1707. As críticas feitas ao santo cordão umbilical, tanto por reformadores como por filósofos libertinos, podem ser reinterpretadas em nosso quadro semiótico como diferentes expressões de um mesmo fenômeno. O que a Igreja Católica e a maioria dos crentes consideravam como um índice, foi redefinido por outros como um símbolo, ou seja, como um sinal cuja associação com o corpo de Cristo era meramente convencional e não envolvia nenhuma contiguidade física. Outra relíquia famosa do corpo de Jesus durante toda a Idade Média, com licença, é o Santo Prepúcio. O Santo Prepúcio, a menos que se considere a possibilidade de Jesus ser circuncidado mais de uma vez, o Santo Prepúcio deve ser único. No entanto, na Idade Média, mais de 15 diferentes prepúcios de Jesus eram conhecidos, os mais importantes dos quais eram mantidos no Sancta Sanctorum da Basílica Lateranense. Alguns cristãos consideraram como relíquias não apenas partes do corpo de Jesus, ou seja, pedaços sólidos de carne, mas também alguns elementos líquidos, tais como lágrimas ou sangue. Sob o nome de Lacrima Domini, por exemplo, os cristãos franceses da Idade Média veneraram uma lágrima derramada por Jesus ao saberem da morte de Lázaro, lágrima que foi recolhida e guardada pelas Madelenas. Geoffroy Martel, rebanho de Anjou, teria levado esta relíquia para a abadia da Trinité de Vendôme, onde foi preservada em uma ampola de cristal. Analogamente, o sangue santo de Jesus foi venerado em muitas igrejas cristãs, também porque a pluralidade destas relíquias não contradizia a anatomia do corpo humano. Uma segunda categoria de relíquias também são índices, mas de um tipo diferente. Elas são sinais da existência de Jesus, não porque são partes de seu corpo, ou expressores de seu corpo, mas porque estiveram em contato com ele. Assim, uma igreja em Argenteuil, perto de Paris, alegou possuir la robe sans couture, a túnica que Jesus teria usado em sua vida. O fato de que ela era sans couture, sem costuras, era considerada como um símbolo da unidade da igreja.
outra túnica de Jesus foi guardada em treve e várias lendas foram inventadas para justificar esta multiplicidade de vestimentas. Algumas afirmavam que uma era uma túnica de Jesus quando criança, a outra sua túnica no momento da morte. Outras lendas afirmavam que uma das túnicas era uma roupa íntima, a outra uma vestimenta própria, ou vice-versa. Então, na mesma categoria encontramos outros objetos que estiveram em contato com o corpo de Jesus ou que foram usados por Cristo, como as taças do casamento de Caná, veneradas em Angers, ou também as relíquias da paixão, como a coluna da flagelação, a coroa de espinhos, a madeira de cruz, os pregos da crucifixão. Uma destas relíquias ainda é guardada na Basílica de Latrau, é chamada Scala Santa, escadeira sagrada, a escada que levou Jesus ao pretório de Jerusalém. Segundo a tradição, os 28 degraus destas escadas devem ser tocados somente com os joelhos e não com os pés. Eu lembro de fazer isso com a minha avó, quando era criança. É muito engraçado para um ninho subir essa escada desta maneira. Então, há 3 relíquias de Jesus que são ao mesmo tempo índices e ícones. Elas são ícones porque representam o rosto ou o corpo de Jesus reproduzindo suas aparências, mas ao mesmo tempo são índices porque foram alegadamente produzidos pelo contato do corpo de Jesus com a superfície que contém a própria representação. Então, uma é o Santo Sudário em Turim, outra é o que se chama o Mandilium de Edessa, e a terceira é o vernicle, a imagem coletada pela mulher que a lenda identifica como Verônica, o véu de Verônica. Então, gostaria de me deter longamente na história do Mandilium de Edessa, não há muito tempo, mas é uma história interessante, né? Porque revela um pouco a filosofia, a antropologia, o imaginário, né, detrás da criação destas imagens. A cidade de Edessa, situada a cerca de 70 milhas a leste do Eufrates, no primeiro século a.C., era a capital de um estado chamado Osroene. De acordo com uma história que foi relacionada em muitas versões diferentes durante os primeiros séculos da era cristã, Abgar V, rei de Osroene, que reinou de 13 a 50 d.C., ouviu falar de Jesus e o convidou para ir a Edessa. Jesus estava muito ocupado e teve que recusar, mas enviou uma carta com um de seus discípulos, Tadeu, que converteu Abgar ao cristianismo. Há um detalhe muito interessante nesta primeira versão da história, e é um detalhe muito problemático, porque Jesus não escreve nos evangelhos. Não há nenhuma referência à escrita de Jesus nos evangelhos, como uma exceção que vocês conhecem, que é o episódio da mulher adúltera, quando Jesus escreve na areia, mas não se sabe o que escreve, o evangelho não determina. Uma versão diferente da mesma história, porém, é fornecida por um texto siríaco conhecido como a doutrina de Addai. Então, segundo a doutrina de Addai, o mensageiro que Abgar enviou a Jesus para convidá-lo a Edessa era um pintor. E durante seu encontro com Cristo, fez um retrato dele, que por isso foi pendurado no Palácio Real de Edessa. E do ponto de vista semiótico, na primeira versão, há uma comunicação simbólica entre Jesus e o rei de Edessa. O rei de Edessa convida Jesus está muito ocupado e envia uma carta, uma comunicação simbólica, sem nenhuma relação com o seu corpo. Na segunda versão,
o mensageiro do rei de Edessa é um pintor que entrega ao rei Abgar não simplesmente uma carta, mas uma imagem do rosto de Cristo. Não um símbolo, mas um ícone. Há uma terceira versão da história de Edessa. O pintor enviado por Abgar, nesta terceira versão, não podia fazer um retrato do rosto de Jesus, porque ele continuava mudando o tempo todo. Isso é uma coisa que caracteriza todos os rostos santos, a impossibilidade humana de representar o rosto divino. Movido pelo desespero do pintor, Jesus colocou um guardanapo em seu rosto e milagrosamente produziu uma espécie de autorretrato, o Mandílio de Edessa, que não é simplesmente um símbolo, não é simplesmente um ícone, é uma representação icônica que tem uma produção indical, produzido pelo contacto com o rosto de Jesus. Então, muitas coisas sobre Verônica que quisera contar. A história de Verônica é muito conhecida. O véu de Verônica é a imagem, a representação indical do rosto de Jesus que mais se conhece na cultura cristã, na história do cristianismo. E se conhece também porque é um elemento muito representado pela iconografia. Os pintores adotaram diferentes estratégias visuais a fim de expressar dentro de suas pinturas o excepcional estado semiótico do vernículo, do véu da Verônica. E uns exemplos de representações do véu da Verônica. Então, uma dessas estratégias foi criar uma desproporção entre a face de Jesus e a da Verônica, a fim de negar o realismo do primeiro e transformá-lo em um puro símbolo. Alguns exemplos são a imagem retratada na pequena caixa que continha a própria relíquia, onde uma imagem gigantesca do Cristo aparece no linho segurado pela Verônica. O valor simbólico desta representação é aumentado pelo fato de que o rosto está realmente rodeado por uma auréola, que é um detalhe que não poderia ser fisicamente impresso no linho sem uma intervenção de um poder sobrenatural. Outros exemplos são as duas imagens pintadas pelo mestre de Santa Verônica per volta do primeiro quarto do século XV, ou a Santa Verônica retratada em um livro de ora francês. Uma segunda estratégia, utilizada pelos pintores para enfatizar a natureza peculiar desta imagem, consistiu em isolá-la de seu contexto narrativo. As pinturas não representam o episódio apócrifo da Verônica, mas a própria relíquia. Estas são as reproduções das relíquias e não representações da sua história. Exemplos desta segunda tipologia de imagem são, por exemplo, o painel central do tríplico de Sainte-Claire, a fase sagrada pintada por Dirk Poets de Elder, ou as pintadas por Giovanni Francesco Maineri, Philippe de Champagne, ou por um pintor anônimo do século XVIII. Neste caso, a Verônica desaparece, o que queda é a própria imagem do véu da Verônica. Em algumas destas imagens já se percebe o esforço feito pelo pintor para dissimular a superfície da representação e para inscrever o rosto de Jesus dentro de uma nova superfície ilusionística, reproduzindo o linho da Verônica com sua textura, suas pregas, suas rugas e até mesmo as unhas que a sustentam. O problema do pintor é de representar
o véu da Verônica sem apresentá-la como uma imagem. Apresentá-la como uma imagem sagrada, não feita por a mão do pintor. Então o pintor tem que representar e não representar ao mesmo tempo. Às vezes, este esforço dá origem a representações virtuosas, como as de Robert Campin. Há de outro pintor da escola flamenga, magnífico. Aqui os pintores transformaram o linho da Verônica em um véu transparente, mas perceptível em sua transparência, que permite perceber o que está por trás dele, mas que ao mesmo tempo traz em seu núcleo a imagem do rosto de Jesus. Outros pintores não transformaram o guardanapo em um véu, mas também tentaram reproduzir dentro da pintura o efeito de uma impressão, como podemos ver em Pontormo, Lorenzo Costa, especialmente em uma pintura que é justamente considerada uma das mais extraordinárias representações pintóricas e pictóricas do vernículo, do véu da Verônica, retomando em sua estrutura visual todas as estratégias mencionadas até este momento, ou seja, a muito famosa Santa Fase, um óleo sobre tela de 1635, conservada no Museu Nacional de Estocolmo e pintada por Francisco de Zurbarán. Magnífica. Alguns outros pintores, portanto, não aceitam o desafio representado pelo tema do vernicle e, através de suas imagens, eles parecem afirmar que reconhecem os limites da arte humana e não ousam propor uma interpretação pessoal da marca milagrosa do rosto de Jesus. Então, eles escondem o rosto de Jesus na iconografia do véu da Verônica. Encontramos esta modéstia artística em Francesco Bonsignori. Nesta bela imagem, o pintor mostra a sua própria representação do rosto de Jesus e propõe também uma representação do guardanapo do véu da Verônica. Ao mesmo tempo, Bonsignori não inclui uma representação visual do próprio vernículo, mas apenas o evoca através da estrutura da pintura, e especialmente através da direção dos olhares. Por um lado, Jesus olha para o véu, como se reconhecesse a imagem de seu próprio rosto espelhado nele. Por outro lado, o olhar da Verônica é dirigido para o céu, como se ela tivesse acabado de ver a imagem do rosto de Jesus aparecer milagrosamente no guardanapo. É uma pintura que demanda e favorece uma participação emocional do espectador. O próprio espectador, o próprio olhador, tem que reconstruir com a sua imaginação o rosto de Jesus no véu da Verônica. Então, o espectador não pode perceber diretamente o que tanto Jesus como a Verônica estão vendo dentro da pintura, mas ele pode deduzir a história do véu de seus olhares, das reações cognitivas e emocionais que eles expressam. A mesma solução silenciosa e mística é adotada por Federico Zuccari, por Jacopo Bassano, Niccolò Circignani, ou Pomarancio, e Eustache Lassueur. É uma estratégia de ocultação do rosto de Cristo no véu da Verônica. Outros artistas, porém, fazem exatamente o contrário e utilizam o episódio do véu da Verônica para expressar a sua personalidade. Dá uma interpretação muito, muito personal desta criação de imagem milagrosa. Desde este ponto de vista, eles se situam no outro extremo da oposição entre as duas interpretações da palavra autorretrato.
Representações deste segundo tipo são geralmente irônicas, como os desenhos mexicanos sobre o tema da Verônica, que o diretor russo Eisenstein desenhou entre 1930 e 1932, provavelmente na preparação da sua monumental obra cinematográfica sobre a história de México, desde os Aztecas até Pancho Villa, intitulada Que Viva México, nunca concluída. O primeiro desenho que vocês veem contém uma referência irônica à linguagem da tourada, das corridas, onde o termo Verônica designa o momento em que o toureiro está exatamente na frente do touro e segura a manta com ambas mãos. Esta postura particular deve seu nome à iconografia do véu da Verônica, já que o toureiro é comparado a uma Verônica, enquanto o touro sangrando é comparado ao Jesus da Paixão sangrando. Na linguagem do futebol na Itália também se utiliza a mesma palavra, Verônica, para indicar o véu que o jogador de futebol faz ao adversário para que não possa ver a bola. Não sei, a gente não sabe como se diz Verônica no futebol brasileiro, vamos especificar. Ronaldinho faz umas Verônicas maravilhosas. Esta postura particular é irônica, e a ironia de Eisenstein consistia em representar esta metáfora situando Jesus na posição real de um touro, enquanto a Verônica coloca seus guardanapos, seu véu em seu rosto, o rosto de Jesus, como gesto teatral de um toureiro. A metáfora é literalmente representada, isto cria um sentimento de humor. Um segundo desenho de Eisenstein é ainda mais evidente em sua sarcástica representação da história do vernículo. Aqui tenho um livro muito interessante que fala da transformação do cogito cartesiano ao cogito espetacular, selfie logo existo. Então, este desenho, segundo de Eisenstein, faz a mesma coisa. É um Jesus que firma, assina um autógrafo à Verônica. Jesus assina sob a imagem de seu rosto depois de ter sido impressa no guardanapo da Verônica. Esta imagem irreverente funciona da mesma forma que aquelas imagens que analisamos no início da apresentação, da palestra. A história do véu, como a lenda do rei de Edessa, evoca a possibilidade de um milagroso autorretrato de Jesus. Ao representar esta possibilidade através das convenções deste gênero em particular o fato que um autorretrato só pode ser distinguido de um retrato quando o primeiro é assinado pelo mesmo indivíduo representado na própria imagem, Eisenstein desafia a ideia de uma imagem sobrenatural também através do contraste entre este ato narcisista de assinar a própria imagem, um ato se torna associado à vaidade em nossa era cinematográfica e o momento profundo de sofrimento que a paixão representa. Esta é apenas uma seleção muito pequena da extensa iconografia do Santo Rosto nas diferentes versões do Santo Sudário, do véu da Verônica ou do Mandílium de Edessa. É uma tradição que se estende por séculos, lugares e meios de comunicação, do desenho à pintura, da gravura à escultura, até a Sagrada Família de Antoni Gaudí, onde nesta obra de arte total se coloca em seu centro um paradoxal baixo relevo do véu da Verônica. É muito interessante e não muito feminista ao mesmo tempo, porque a Verônica não tem rosto. E ela, com seu gesto, contribui à aparição e à tradição do rosto de Jesus. Eu gostaria de uma leitura feminista desta escultura e, em geral, da tradição da Verônica, que é uma Verônica que faz aparecer a divindade masculina, mas não aparece ela mesma na história.
Mas encontramos esse personagem novamente nos relatos cinematográficos da Paixão de Jesus, por exemplo, naquele muito famoso de Franco Zeffirelli, o Jesus para a televisão italiana de 1972, onde Verônica é confundida como adúltera e toma o rosto desta atriz muito conhecida, que é Claudia Cardinale. Claudia Cardinale é a Verônica no Jesus de Zeffirelli. Então, em Turim, os fiéis de todo o mundo se reúnem também há séculos em torno do Santo Sudário, vindo em peregrinação para admirar a marca milagrosa de Jesus. Nos anos 2000, uma nova igreja foi consagrada à Santa Relíquia, a primeira igreja construída em Turim no novo milênio, e confiada ao gênio modernista de Carlo Botta, arquiteto modernista muito conhecido. Ao entrar nesta igreja, ao entrar no edifício, na forma de uma imponente flor composta de gigantescos compartimentos geométricos regulares, destaca-se um altar branco e atrás dele uma reprodução pixelada do face do sudário. Extraordinário é o circuito de significado pelo qual, numa igreja dedicada a Santa Face e construída no início do milênio, o arquiteto, ou talvez o decorador, colocou uma imagem do sudário que, em virtude da sua estética digital, pretendia também dar à relíquia uma conotação de modernidade futurista. Em vez disso, o que se cria aqui é um curto-circuito no qual a indexicalidade da relíquia se dissolve em seu exato oposto, ou seja, aquela imagem digital que pode simular tudo, precisamente porque não está ligada nem no tempo nem no espaço à contiguidade com nenhum significante. Há, no entanto, tentativas de redescobrir a motivação indical das imagens aqueropoietas, precisamente através dessas tecnologias digitais que parecem dissipar qualquer ideia possível de motivação, e, em vez disso, dá origem a uma estética de absoluta arbitrariedade. Em 2001, estas são imagens que se vendem nas lojas de Turim, são imagens ópticas lenticulares, onde você pode ver o Cristo como rosto humano ou Cristo como marca na cinta, segundo a perspectiva angular em relação à imagem, um jogo. Em 2001, a premiada série de documentários britânicos Filhos de Deus, que conta a história de Jesus Cristo usando evidências apresentadas como evidências históricas e empíricas obtidas através de métodos científicos contemporâneos, usou um dos 3 crânios do primeiro século da Era Comum contidos num departamento de ciências forenses de uma grande universidade israelense, junto com imagens de Cristo de afresco do terceiro século, os frescos muito conhecidos, os afrescos muito conhecidos pelos historiadores de arte de Dora Olympus, uma sinagoga com afresco do terceiro século, para retratar Jesus usando uma técnica inovadora. Os métodos gráficos digitais, normalmente adotados pela antropologia forense. Richard Neve, artista forense e médico aposentado da Unidade de Arte e Medicina da Universidade de Manchester, reconstruiu um rosto grande e maciço, com nariz proeminente e testa baixa, cabelos curtos encaracolados e barba rapada. Uma imagem que difere consideravelmente das representações visuais tradicionais de Jesus na arte cristã e na devoção popular. A imagem assim produzida foi retomada pela capa da revista Popular Mechanics. É muito interessante falar disto na Fundação Americana, que é uma fundação
como uma origem, né, engenheirística, de inovação técnica, e também como uma abertura ao mundo da estética. Não? Então, nesta capa, Popular Mechanics, se reproduz esta machete sobre The Real Face of Jesus. O fato é significativo porque, neste caso, a indexação, a indexicalidade da representação se deve precisamente à retórica do automatismo, ou seja, é verdade porque é automático. É verdade não porque é uma imagem aqueiropoieta divina, milagrosa, é uma imagem aqueiropoieta humana, feita por máquinas. Os métodos da antropologia forense e da arqueologia evocam um mundo imaginário de medições e reconstruções meticulosas, todas feitas sob o signo da verdade, quase como na investigação policial de um caso frio, um cold case. Então, na revista pode-se ler um artigo de Jean-Claude Gregat, que tem como titulação Como era Jesus. O uso da ciência arqueológica e anatômica, mais do que a interpretação artística, faz desta efígie a mais precisa jamais criada. Quase 20 anos depois, a face de Cristo é digitalmente reconstruída pela antropologia forense, já não impressiona tanto, porque, entretanto, outras técnicas e métodos suplantaram os gráficos e as gráficas digitais da época, dos anos 2000, e o software da antropologia forense na imaginação coletiva da produção automática de imagens. O novo grito em automatismos iconográficos são, então, as GANs, Generative Adversarial Networks, redes adversariais generativas, redes adversas generativas que usam algoritmos de aprendizado profundo para gerar resultados cada vez mais inteligentes através da interação entre dois mecanismos que, imitando as redes neurais, competem e corrigem um ao outro, melhorando os resultados um de outro. Os algoritmos desses GANs, desenvolvidos pelo gigante mundial da gráfica digital NVIDIA, estão disponíveis gratuitamente, de modo que agora são usados por artistas, designers e outros profissionais e entusiastas da computação gráfica para gerar imagens que, ao olhar contemporâneo e dados os padrões icônicos compartilhados pela comunidade global de espectadores, parecem ser extremamente fotorrealistas. São, portanto, imagens sintéticas, geradas digitalmente sem referência a um objeto ontologicamente presente na realidade, mas capazes de transmitir um efeito muito forte de presença, como se os objetos representados estivessem de fato diante da câmara digital e não exclusivamente nos algoritmos de uma rede neural. Nas GANs, de fato, a tecnologia sonha com novas imagens, usando aquelas já vistas. Foi precisamente usando esses algoritmos de aprendizado profundo que o fotógrafo e artista visual holandês Bas Uterwijk gerou e não criou, como se pode dizer, como uma referência teológica, uma imagem fotorrealista de Jesus. Em conclusão, as comunidades humanas, e especialmente as comunidades religiosas cristãs, sonham sempre com a possibilidade de descobrir ou representar o rosto verdadeiro de Jesus. As imagens aqueiropoietas foram substituídas por as imagens produzidas por inteligência artificial, e esse é somente um sonho antigo que agora continua com tecnologia moderna. Muito obrigado.